Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é sociólogo, cientista político, arquiteto, faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax, palestrante, discípulo da Fraternidade Branca Universal. Hoje ele vai estar falando sobre o bem-amado mestre Hilarion e a sua ascensão. Então vamos aguardar aí o Cleudio Bueno entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde super quentinha aqui em São Paulo. Tá marcando agora 25 graus, graças ao bom Deus. Adoro um calorzinho. Gente, estava muito frio. Essa primavera e inverno realmente surpreendeu, pelo menos a mim. Não sei vocês, né? E amanhã a gente está aqui conversando com o nosso querido Albano Macedo. E o Albano amanhã vai estar falando sobre a natureza kármica dos eclipses, porque nós teremos um super eclipse forte na próxima terça-feira, dia 25, um eclipse parcial do Sol, e depois teremos um eclipse total da Lua no dia 8 de novembro. Então, vamos ficar ligados para amanhã aprender através da astrologia toda essa irradiação e toda essa energia que nos traz esses eclipses, tá bom? Vamos então aguardar o Bueno entrar. Bueno, cadê você? E eu quero convidá-los. A Pax vai estar aberta nesse sábado e domingo. Temos o nosso bazar no sábado das 11 da manhã às 5 da tarde, no domingo das 9 à 1. E também nós estaremos com o ritual da prosperidade com a querida Eliana Lara no domingo, 9 e 11 horas da manhã. E às 14 horas no sábado, o Bueno e eu faremos uma vivência no Zoom, preparando, justamente reajustando as frequências e preparando esses dois mega eclipses que vão estar acontecendo, tá bom? Um abraço para você também, Ricardo, para sua esposa, para Luciana, para todo mundo que tá aí com a gente, a Veneza, o pessoal que nos prestigia, o Antônio Carlos lá no Rio, o Padma Carman, a Maria Lúcia, vamos lá. Tô aguardando aqui, Buenicho, cadê você? Que nós estamos no ar e você não entrou ainda. Mas, enfim, deixa eu ter certeza que ele tá ligado, né? Que a internet, graças a Deus, aqui tá funcionando direitinho. Então, como é que nós estamos sentindo esse momento de transformação e de transição planetária, né? Muitas são as energias, muitas são as bênçãos, muitas são as possibilidades. E é fundamental que a gente possa estar disposto e aberto a receber essas bênçãos e essas energias para que nós juntos possamos realmente criar a vida que nós queremos a nível individual e o mundo que nós queremos a nível planetário, certo? E aí estaremos todos bem integrados nas energias da Mãe Terra e todos muito felizes. Deixa eu ligar aqui para o Bueno. Hello, Bueno, estamos no ar ao vivo esperando você. São 5 horas e 3 minutos. Então vamos aguardar aqui ele entrar, vamos ver se ele atende. Se tá tudo certo, porque aqui, graças a Deus, está funcionando. Beijo para Ana Lu, para o Agenor, para todos vocês que têm nos acompanhado, Angélica. E vamos lá. Oi? Já, tô no ar, faz 4 minutos, vai lá. Beijo, tchau. Ele tá tentando. Então tá, tomara que consiga. Então, vamos lá. E vamos lá, né? Estamos vivendo momentos e momentos. Assim, vamos entender a internet, que eu era super leiga e graças a Deus tô adorando a internet, né? Se não fosse a internet, a gente não tava rezando ao longo desses 2 anos e meio. Dá para acreditar que o tempo tá voando realmente, né? E aí nós estamos em momentos de preparação para a transformação planetária. Mês de outubro nós temos várias celebrações. Nós temos agora a energia do Halloween no final do mês, que é a festa de todos os santos, a sintonia que traz o poder. E nesse domingo também no Zoom, o nosso querido Alexandre Garzelli vai fazer uma vivência do Halloween. Tem todas as diretrizes aí nas nossas mídias sociais para quem quiser estar sintonizado e participando desse nosso novo momento e dessa nova energia de luz, certo? Bueno, cadê você? Você falou que já estava entrando. Deve estar ruim mesmo a internet lá, né? Para ele não conseguir entrar neste momento, porque geralmente quando eu entro ele já está presente. Mas vamos lá, sem probleminhas. Teremos ainda o Dia da Unidade Global, que é dia 24 de outubro,
que é o mesmo dia que começa o Diwali, que é o Festival das Luzes, lá no Oriente, onde eles reverenciam Lakshmi, deusa da prosperidade, da abundância, da abertura de caminhos, e que traz a boa nova. É como se fosse um ano novo mesmo, né? No sábado, na Vivência no Zoom, a gente também vai estar reverenciando e atraindo essa energia do Diwali, de Lakshmi, para que a gente possa estar preparado para esse nosso novo tempo, através da energia crística, sempre numa lua nova no calendário Veda. Às vezes é outubro, às vezes é novembro, é a data móvel. E esse ano é logo no começo da semana. Ei, bem-vindo, Bueno. Cadê você? Não te vejo. Alô? Eu Olha, acho que... você está me ouvindo? Está me ouvindo? Ouvindo, ouvindo sim, vendo não. Então, eu pedi 3 vezes para entrar e para participar. Ah. Inclusive, eu estou aparecendo aí do lado, as pessoas devem estar vendo que eu entrei. Só Não, que eu vi aí também você. que você entrou, Então, só que mas eu só não que não está consigo. entrando. Olha, desliga que eu... desliga, por favor, Ah, mas desliga ah, o vídeo. tá bom. Mas fica Tá, aí. Vou tentar de uma outra forma. Vamos ver aqui. Hello. Vamos escrever aqui ou não? Ok. Agora tem que dar certo. Vamos lá. Vamos ver se você consegue entrar. Yes. Yes! Aleluia! É Essa complicado, internet né? deu trabalho. Não, não. Acontece que não aparece, né, aquela faixa azul embaixo para poder entrar. Então eu entro e não aparece. Mas eu estou aqui desde o início. Estou Tá bom. aqui. Eu também. O tempo é todo seu, Tá pode bom, falar. tá bom. Mas antes de falar, né, a gente, como sempre, nós vamos fazer uma oração, né, pedindo proteção para todos nós, aqueles que estão também nos vendo, seus familiares, todas aquelas pessoas que nós amamos e que estão ao nosso lado. E para pedir essa proteção, nós vamos fazer então uma oração para o Arcanjo Miguel. Ok. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientemente, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que as nossas inspirações, intuições, doações, seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade possa ser a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos e da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem, Carmen. A gente vai falar um pouquinho hoje a respeito do mestre Larion. Eu já falei numa outra live a respeito da Palas Atenas. E Uhum. hoje a gente vai falar, né, um pouquinho do mestre Larion em função do dia 18, que foi o dia do médico, e amanhã, que é o dia 21 de outubro,
que praticamente é o dia da ascensão do Santo Hilarion, né? Porque na sua última encarnação ele foi um santo e depois foi canonizado, inclusive, pela Igreja Católica, e assim é considerado até hoje como Santo Hilarion. Mas vamos falar um pouquinho a respeito do Hilarion e de algumas de suas particularidades, porque ele é o Chohan do quinto raio, né? E o Chohan, ele tem o seu significado como sendo o Senhor, né? Então ele é o Senhor do quinto raio. E o que é o quinto raio? O quinto raio é exatamente a expressão de uma atividade, né? Como a gente várias vezes já falou aqui, nós temos 3 raios de atributo, né? O azul, o dourado e o rosa, né? E cada um deles tem um significado, né? Ali o azul é um atributo do pai, o dourado é um atributo do filho e o rosa é um atributo do Espírito Santo. Todos os outros raios que vêm na sequência, o branco cristal, o verde esmeralda, o rubi dourado e o violeta, ele está sob a égide do raio rosa. Então, está sobre a supervisão, vamos dizer assim, do raio rosa, que é do Espírito Santo, né? No raio dourado, nós temos lá, então, a questão da iluminação, da sabedoria, mas juntando as duas e todas as outras coisas que pertencem ao raio dourado, como a educação, a instrução, a clareza, né? O discernimento, ela está junto com uma outra atividade de virtude que é muito importante, que é o amor. Por isso que nós dizemos sempre que no raio dourado está o amor-sabedoria. E depois, no raio rosa, que é um raio de atividades, estão dispostos a todos os outros raios sob a supervisão do Espírito Santo. Geralmente, algumas escolas dizem que o dia do raio verde, esmeralda, né? E às vezes até falado em verde jade, que é um verde mais brilhante, mais que chega até em determinados momentos ofuscar um pouco a vista. Algumas escolas dizem que é quarta-feira, mas na verdade nós fazemos que o dia do raio verde seja às quintas-feiras. E nós temos que ver que o maior atributo, né, do raio verde esmeralda, o qual nós temos a supervisão do mestre Hilarion, é que nós tenhamos a cura e a verdade como sendo os ponteiros que dá a direção e determina o percurso que é feito nesse raio. Mas não são as únicas virtudes apenas desse raio, né? Ele também promove as ciências, né? Todas as ciências estão englobadas no raio verde esmeralda, principalmente aquelas que são concretas, né? As ciências que envolvem praticamente toda a questão, vamos dizer assim, de computadores, toda a parte elétrica, toda a parte que tem um canal junto à grade, junto a essa grade que fica em volta do globo terrestre. E eles também são excelentes alquimistas, né? Às vezes a gente pensa que a alquimia ela é uma virtude apenas do raio violeta. E a gente se engana muito quando a gente vê que a maioria das virtudes que um tem também está espalhada em outros raios, né? E a gente tem que levar em consideração que grande parte dessa alquimia que eu estou falando sempre foi dita e tem um reflexo muito grande na natureza nossa através de Hermes. Tanto é que o símbolo principal desse
desse raio é o caduceu. É o caduceu, aquele onde tem as asinhas lá em cima, né? E depois a cobra ela vai fazendo o trançado como se fosse um DNA sobre um bastão, né? E ali nós temos a tábua de esmeralda, né? Que já foi feito até um curso pelo Joseph aí na Pax, né? Sim. Com bastante brilhantismo, diga-se de passagem, porque o curso durou praticamente quase 60 dias, 2 meses, né? Oi. Então, tudo isso tem uma conotação com o raio verde. Mas nós temos que lembrar também que a saúde está ali presente através da cura, né? Que a confiança está ali presente também junto com o raio verde, que a questão do conhecimento é uma parte importante do raio verde, e veja que a questão da verdade e da cura ela tem uma relação intrínseca, né, com o patrono, que é Palas Atena, a deusa da verdade, e o Sim, Hilarion, que na verdade é o patrono, vamos sim, assim, de todos os médicos, né? De todos os médicos, vamos dizer assim, dos rezadores, dos benzedores, dos xamãs. Então a gente vai colocando todos eles, e foi feito um artigo bonito, né? Essa semana, no dia 18, eu acho que foi feito pela Pax, né? Através de São Lucas, como sendo um patrono, né? Dos médicos, e nós fizemos aí uma reverência muito grande, né? Para o Mestre Jesus, para a Mãe Maria, para o Arcanjo Rafael, para Quanin, e depois eu vi que em alguns textos se adentrava mais, né, a respeito da cura, através do Bezerra de Menezes, né, sim. Oswaldo Cruz, né, e a gente tem que lembrar, eu incluo nessa lista aí, se você me permitir, o Dr. Gutenberg, com toda a sua Sim. equipe da Chama Violeta, também coloco Ó, aí, e todos eles trabalham com cura também, né? E a gente tem que lembrar que um aspecto importante da nossa vida é a saúde, porque ela que mantém os nossos 4 corpos inferiores, do qual ele é mestre no ajustamento, no equilíbrio e na harmonia, para que haja uma conexão junto aos 3 corpos superiores, para que a gente tenha, então, os nossos propósitos e, quiçá, a nossa missão atendida enquanto nós estamos aqui. E é em cima disso que a gente começa a discorrer um pouco a respeito de Hilarion, porque o mestre Hilarion, ele já tinha sido esse mestre num templo cerimonial de Atlântida, e também saiu com a sua chama, a chama verde esmeralda, de lá indo para a Grécia, né? Um sim. pouco antes de Atlântida submergir, como teria sido feito, inclusive, com a chama branca cristal, né? Que foi levado pelo mestre Serapis Bey até Luxor. Só que no caso do mestre Hilarion, ele vai para a Grécia, mas ele não chega a levar essa chama para o continente. Não é que ele não chega a levar, ele até leva a chama verde esmeralda para o continente, mas dentro de um aspecto de consagração, não para montar o seu templo etérico, mas para consagração em determinados pontos da Grécia. E isso aconteceu. Ele levou para 3 pontos. Ele levou o primeiro para Delfos, que, aliás, o grupo da Pax, quando esteve numa das viagens para a Sim, Grécia, estivemos lá. Um sim. lugar de uma força energética Incrível, é. excepcional. Até Né? arrepio. Excepcional. Outra que ele levou por uma consagração foi para Atenas, que é a capital da Grécia. Né? Sim. E depois, por fim, aonde foi, vamos dizer assim, enraizada a chama, para que ele pudesse estabelecer o seu templo etérico, foi para Creta, a maior ilha da Grécia, já que a Grécia tem um número de ilhas que eu nem sei se são
numeradas todas, porque são muitas ilhas. E ali no templo etérico, em termos da sua construção, da arquitetura, ela é muito parecida com Paternon. É Uhum. muito parecida com Paternon. E ali tem as condições que a gente poderia falar, aonde se desenvolveu aspectos muito interessantes a respeito da ilha, né? Não vai dar para ver a minha camiseta, mas eu vou levantar um pouco ela aqui. Ah, legal. Eu Ela ia tem perguntar. exatamente, ela tem exatamente o contorno da ilha de Creta. Ela Ah, tem exatamente o contorno da ilha de Creta, que é onde vocês estão vendo aí, né? Tem 4 pontos central, uma ao leste, uma ao norte, uma ao sul e uma ao oeste. É muito engraçado como é feito, né? E lá tem o Palácio do Quinosso, que nós chegamos a visitar, que é dentro de uma era minoica. sim, Além de ter todo um aspecto cultural mitológico, né? Vale. Palácio de Vamos comer. Knossos, onde teve a primeira imagem de labirinto na parede, mas É, aquele labirinto espiral. vamos começar e depois a gente sabe por que não dá tempo, mas tudo bem. Nós estamos aqui também para tirar todas as dúvidas de quem está nos ouvindo, né? Mas vamos lá. Então, a questão do labirinto, que inclusive eu acho que ele está aqui, ele se Tá aí no apresenta aqui em meio. algum lugar. Peraí, levanta a camiseta. É que a minha cruz de Malta está em cima, então fica É, difícil aqui para mostrar, né? é. Mas tem toda uma forma de se ver Creta diferenciada de todos os outros palácios etéricos. Eu tinha um cartão postal, não sei se vai aparecer aqui, eu acabei tirando um xerox para ficar maior, que lembra muito aonde está o palácio etérico do mestre Hilarion de Palas Atenas, Uhum. e é parecido com o Monte Shasta, só que os montes lá, eles são todos pequenos, parece mais colina do que montanhas ou montes, né? Porque é tudo mais ou menos do mesmo tamanho, e não quer dizer que tenha um, tem vários, mas é do É. mesmo tamanho. Aqui eu mostro aqui, não sei se vai aparecer, cara. Não, Se tiver que inclinar, eu inclino, não, que tá, dá tá para certo. que dá para aparecer mais ou menos como seria acima desse monte o palácio etérico do mestre Hilarion. Está certo que as 2 vezes, acho que foram 2 ou 3, eu já nem me lembro mais, que nós estivemos na Grécia, nós fomos num período quase que de verão. Foi. Então, isso nos ajudou a ficar melhor, porque ali no Mediterrâneo, no inverno, a coisa é de pegar. Então, É. nós não vimos a questão da neve, mas nós estivemos em todos os pontos que nós gostaríamos de estar. Mas o mais importante dessa historinha toda é que, num determinado momento da nossa visitação na Grécia, e eu gosto sempre de lembrar dessa parte, porque nenhum mestre, numa peregrinação ou numa viagem, vamos dizer assim, sagrada, que a gente faz a esses lugares, deixa de ter um propósito, né? Principalmente desde o seu início, quando a gente coloca, dia 1º vai para tal lugar, dia 2 vai para aquele lugar, ali a coisa já começa a ser montada e ser feita. Mesmo que a gente tenha, vamos dizer assim, um desconhecimento envolvido pelo véu de Maia, mas nós sabemos que sempre eles vão nos colocar um propósito para o grupo. E num dia determinado, nós íamos fazer um dia livre. E algumas pessoas que estavam conosco, nós oferecemos um opcional para visitar 3 ilhas, que fazia parte do pacotinho, para não ter que ficar no hotel e para não ter que ficar na cidade visitando a capital, porque tudo que tinha na capital a gente já tinha visitado num dos dias pré-determinados.
Alguns resolveram ir fazer algumas compras, outras pessoas resolveram ficar no quarto, porque estavam muito cansados. A coisa é puxada, a coisa é puxada. As viagens com a gente é puxada, eu repito, né? E mais um grupo pequeno foi. Resolveu ir e nós fomos também, nós fomos juntos. Entramos no navio, né? E fomos. Fomos para a primeira ilha, fomos para a segunda ilha, né? E quando nós íamos para a terceira ilha, né, que era um lugarzinho mais assim, mais para turística do que para outra coisa qualquer, tinha algumas, vamos dizer assim, algumas ruínas helênicas. Aí era um pouquinho longe, mas tinha que ir a pé, andando. Então nós perguntamos, escuta, olha, ali tem umas ruínas tal, helênicas para a gente estar visitando. Vocês querem ir? Olha, eu prefiro ficar aqui nas lojinhas, vamos comprar algumas coisinhas para levar para parente, para levar para os amigos, porque a gente não comprou nada daqui. Tá? Então, nós somos com um pequeno grupo. Se não me falha a memória, e eu não devo estar errado, nós somos em 5. Num grupo que nós estávamos mais ou menos em 10, porque grande parte também do grupo ficou em Atenas, e 5 mais ou menos ficaram na lojinha. E 5 nos acompanhou. Quando nós chegamos naquelas ruínas helênicas, eu quando falo isso, eu fico arrepiado. Eu Né? também. Nós resolvemos fazer algumas orações. Nós resolvemos fazer ali uma celebração. E qual foi a nossa surpresa? Que quando começou as mensagens e começou as canalizações, o mestre Larion veio e nos disse: eu estava aguardando vocês, porque esse é um lugar de luz, mas a luz desse lugar está apagada. Nós não estamos vibrando com a luz necessária nesse lugar. E vocês que estão aqui vão acender a luz desse lugar. E nós fizemos ali um ritual tão magnífico que tomou o resultado e o propósito de nós termos ido até a Grécia. Né? Porque senão se transformaria a visita na Grécia como sendo uma passagem turística, o que acabou não acontecendo, justamente por causa desse feito. E quando nós contamos para o resto do grupo, eles ficaram todos encantados. Eu tenho fotografias desse lugar, claro, você também deve ter as suas, mas foi um negócio que jamais saiu da minha memória. E isso nos leva a mostrar que mesmo um Chorã, um senhor de raio, como é o mestre Larion, teve percalços. E um deles foi como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era, vamos dizer assim, um tribuno. E ele perseguia os cristãos, a ponto de incentivar essa perseguição e levar até os cristãos à morte. Sendo que o propósito da vida de Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, era para ajudar a enfrentar os problemas que os cristãos tinham. Mas ele não estava dentro do propósito dele, da missão dele, do qual ele tinha sido colocado, e ele mesmo tinha proposto junto ao Conselho Kármico. Tanto é que ele incentiva o apedrejamento de Estevão, que era um dos discípulos, dando prosseguimento ao discipulado do Mestre Jesus. Então, ele estava completamente fora dos seus propósitos. E aí ele não consegue cumprir, Carmen, a sua plataforma nessa encarnação, e vai dessa encarnação e não recebe esse ascensionamento. Ele não recebe o ascensionamento. Os mestres, e principalmente aqueles que acompanham as grandes escolas,
que nós estamos agora falando a respeito desse mestre, Hilarion, que, diga-se de passagem, tem uma estampa, né? Que eu já vi muita menina ficar na frente babando, né? Da estampa do mestre Hilarion, porque geralmente os mestres escolhem, né? Uma Sim, encarnação, né? Para ter um corpo etéreo, né? E às vezes dá uma ajeitada naquilo, né? E há o quadro do mestre Hilarion, que foi pintado por um gênio, na minha opinião, da espiritualidade, que é o João Pio, é escandalosamente um dos mestres mais reluzentes, né, em termos de sim, presença. Né? Só que Saulo não era bem isso. E sim. como ele voltou sem cumprir a sua missão, ele recebe do grande conselho kármico e dos grandes mestres, e isso é falado em algumas das escolas, principalmente pela Madame Blavatsky, em 1884, para ser mais preciso, que ele vem e se apresenta como sendo um dos últimos mestres a passar, junto com alguns Mahatmas, Uhum, para ir até a escola final no Tibete, para ele receber a sua comenda da ascensão e da iluminação. E isso, ele vem como Hilarion, filhos de pais pagãos. Olha só como as coisas se dão. Ele vem numa família onde os pais são pagãos, uhum, mas ao mesmo tempo ele recebe, vamos dizer assim, o conhecimento que é necessário para ele desenvolver o propósito divino do qual ele não conseguiu realizar na encarnação passada. E isso só se dá pela intervenção de um mestre, que é o mestre Jesus. Porque naquela encarnação de Saulo de Tarso, de tanta perseguição que ele fazia aos cristãos, o mestre Jesus resolve aparecer com a sua presença divina a ele. E com a sim, sua luz, cega Saulo e o coloca no chão e faz com que todo aquele orgulho que ele tinha desapareça. E ele, ajoelhado em prantos, quase se transformando no pó da terra, na frente do Mestre Jesus e da sua luz, ele pede mais uma oportunidade, que é lhe dada na encarnação seguinte, aí já como Hilarion, filho desses pais pagãos, que tem uhum, as condições necessárias de mandar estudar e ter o conhecimento necessário para que ele possa evoluir na senda. E para onde ele vai? Ele vai para Alexandria. Ele vai para o Egito. Aliás, que é praticamente o berço de uma civilização muito rica, justamente nessas condições onde a sabedoria e o conhecimento se fundem. E a gente, às sim, vezes, não sabe aonde começa uma coisa e termina outra. Mas se nós levarmos que uma das virtudes do raio verde esmeralda também é a concentração, a gente vê que os propósitos que ele deveria atingir vinha dessa virtude também, porque ele se concentrou de tal maneira, uma vez que ele estava do outro lado do véu de Maia, agora aqui e encarnado, que ao mesmo tempo ele passou a ter uma envergadura do seu propósito de vida. E ele, como se nada mais pudesse fazer além do seu conhecimento adquirido, ele também é intuído, ele é inspirado pelo Mestre Jesus
que aí já começa a ter uma parceria maior, Uhum. e coloca ele na senda e no caminho da cura. Uhum. E ele, através, vamos dizer assim, dessa imantação, né, vamos chamar assim, do Mestre Jesus sobre ele, e acreditando que ele poderia curar as pessoas, ele faz uma primeira cura. E essa primeira cura é sobre uma mulher que é estéril. E a mulher concebe um filho. Imediatamente, a sua relação com a cura vai num crescente. E ele se torna um dos maiores curadores e populares da sua época, a ponto de não só curar as pessoas fisicamente, mas principalmente no astral, no Uhum. mental e no etéreo. Quando ele toma essa proporção a nível de cura, ele já não existe ou não tem mais as condições físicas para aguentar o volume de pessoas que vão até as suas portas para que as curas sejam feitas. Ele prefere, então, uma reclusão. Hilarion prefere, então, fazer uma reclusão. Ele quer viver como um eremita. Ele vai tentar viver como um eremita. E passa 20 anos, Carmen, sabe aonde? Aonde? Dentro de uma caverna. Ah, Dentro de uma caverna. Longe de todo mundo e fazendo um caminhar entre a Palestina, mais precisamente sobre o deserto de Gaza, e a Grécia, mais precisamente em Creta. Ali, fazendo então na Palestina e Creta, até que ele é chamado na Península Arábica, ele vai até a Península Arábica e ali ele recebe a consagração no templo etéreo do Mestre Jesus, que ele- fica ali na Península Arábica. Né? Diante disso, ele se sente com seu propósito findo, como quem diz, eu consegui atender isso. E Uhum. isso se dá exatamente no ano 329, cara, depois de Cristo. Depois de Cristo. Mais precisamente no dia 21 de outubro, que vai ser o dia de amanhã. Sim. Então, lembrando que o mestre Hilarion, ele tem a sua, vamos dizer assim, história contada para nós todos como sendo um dos raios de atividade mais esplendorosos que nós poderíamos ter. Porque se tudo isso que eu falei de virtudes fosse pouco, o que não é, e não são todos os raios que têm uma gama de virtudes, como tem o quinto raio, ele também é o raio da prosperidade, cara, da Ah, legal. abundância, da fartura. Né? Não é à toa, né, Carmen, que o dólar é verde. A cor do dólar é verde, né? Nada é É, por acaso. é. Nada é por acaso. Né? Não existem coincidências. Né? Nada é por acaso. Então, ele também nos ajuda nas nossas necessidades, vamos dizer assim, materiais, e não apenas nas nossas necessidades espirituais. Aliás, nós temos que ver que essas nossas necessidades do nosso dia a dia têm muito a ver com as características que nós trazemos durante uma vida
que não é a criação da nossa mônada, mas são os propósitos que nós devemos aprender, em cada uma delas deve ser desenvolvido, para que assim a gente pode ir ticando do lado, né? O verde foi, o branco foi, né? O rubi dourado foi, né? Porque se a gente começa a perceber, inclusive, em torno da presença divina eu sou, a gente vai ver que toda aquela constelação das cores que está em volta da presença divina, a penúltima e a última são justamente o dourado e o branco, que é as cores da ascensão e da iluminação. O quinto raio é, na verdade, uma sustentação e a preparação de que metade do caminho ele foi feito. Isso é uma coisa interessante, né? Porque se a gente cumpre, vamos dizer assim, a etapa, né? Dá uma ticada no verde, a gente tem que entender que 50% do nosso caminho ele foi feito. Mas nós devemos lembrar que no atual momento das nossas vidas, a nossa evolução tem sido como um relógio do tempo no espaço, onde a gente dorme e já levanta. Então, muita coisa tem sido feita com uma velocidade, e aqui eu estou falando do Padrupi, né, da escolinha do professor Raimundo, mas é numa velocidade impressionante, porque nós saímos de uma consciência individual, passamos por uma consciência coletiva ou de massa, e nós já estamos à beira de atingirmos uma consciência crística através daqueles que nos envolvem, através daqueles que nos abraçaram, né? Que todos nós chamamos da família Pax, através do nosso mestre e orientador Saint Germain, que tem nos facilitado e nos dado todos os caminhos e exercícios necessários nas nossas vivências, que é feita aos sábados, quando ele nos convoca, e ali é sempre nos dado, né? Eu chamo de um brinde estrelinha, né? Um brinde estrelinha para que a gente dê um passo a mais nessa evolução, para que a gente chegue muito perto do raio dourado e do raio branco cristal, para que a gente tenha uma consagração de todos, já que agora a nossa evolução e a nossa iluminação e ascensão, ela não é mais necessária para que seja feita individualmente. Ela pode continuar sendo feita, mas ela pode ser feita também coletivamente. E é isso que todos nós estamos esperando. Eu gostaria, eu não sei se vai dar tempo e nem sei que horas que é, Carmen. Eu tenho 15 minutos. Nessa oportunidade, talvez dê tempo, então, de a gente estar falando um pouquinho a respeito do templo, né? Porque como a gente falou um pouquinho a respeito do mestre Hilarion, né? Eu queria falar um pouquinho a respeito do templo. E o templo, na verdade, o hierárquica do templo em Creta, do templo da cura e da verdade, é dele, do mestre Hilarion. Ele é o mestre do templo. Mas, para as Atenas, a deusa da verdade é a padroeira do templo, podemos dizer assim. Ela é a padroeira do templo. Então, como tem muitas virtudes esse templo, o trabalho também tem que ser dividido, cara. O trabalho também tem que ser dividido, porque senão fica todo o peso de um lado da balança, né? Enquanto as coisas ficam mais ou menos desequilibradas. Então, Palas Athena, ela dirige todas as atividades e irmandades que estão ligadas à verdade. E o que seria essa verdade? Eu não sei bem aonde que eu li essa semana que a busca da liberdade não se dá pela liberdade apenas da escolha de você ir buscá-la, mas a liberdade
só se consegue através da verdade, porque é a verdade que vos libertará. Então, dentro desse conjunto dessas verdades e das irmandades aonde está a verdade, Palas Athena, ela trabalha com previsões, com alquimia e principalmente através de ritmos. Olha que interessante. E a padronização dessas figuras da verdade, ela é transportada para a música, olha que coisa, para a música, para artes ou para culturas de uma forma geral. Arquitetura, escultura, né? Para as cores, ela desenvolve nas artes. Então, se nós não tivermos, vamos dizer assim, um viés artístico, não é arteiro, é artístico, né? A gente fica muito longe da verdade, porque ela é sublimada num outro campo do cérebro que tem que ser somado ao outro. Então, o desenvolvimento na música, nas artes, no canto, na escultura, na arquitetura, o raio verde abraça. O raio verde abraça para ele poder depositar ali, vamos dizer assim, as estrelinhas da verdade para que você, intimamente e dentro da sua chama trina, ela represente um pouco desse caminho que você está fazendo. Sim. Porque não que a verdade, a honestidade, o caráter, né, não seja uma obrigação e um dever de todos nós. Mas nós vivemos hoje no mundo onde a ilusão da mentira ela é muito factual. O sujeito fala e ele acredita naquilo que ele está falando, se é mentira. E ele canta uma, duas, três vezes aquilo, até que aquilo se torne verdade. E, às vezes, a verdade ela se apresenta muito mais numa imagem, como uma tela de pintura, por exemplo, ou numa canção, ou numa música sinfônica, ou numa letra de uma poesia, ou de uma composição, que quando você ouve, né, dá aquela coisa de você, né? Aquele arrepio, né, por dentro, que você, parece que você está. E é isso, é onde a verdade se concretiza para que ela tenha uma vibração exterior, né? Claro. E abranja todos aqueles que estão na sua volta. Porque, de repente, se eu sinto um negócio desse e tem alguém ao meu lado que não entenda nada de espiritualidade, mas na hora que eu sinto que a minha vibração se expande e essa vibração toca o que está ao meu lado, ele tem uma inspiração e uma intuição, vamos dizer assim, imediata. Às vezes de coisas que nem ele está pensando. Porque assim que a criatividade é, e aí já é mais uma das virtudes da verdade, se impõe na realidade. Né? Quantos compositores, quantos músicos excepcionais que a gente conhece e já ouviu falar, que quando a gente pergunta como é que foi feito isso, ele fala, eu não sei. Eu simplesmente peguei um papel e a coisa veio pronta. E eu comecei a escrever e terminei. Né? É inspiração. Mas talvez ele tenha sido abraçado justamente por uma onda de vibração de alguém que naquele momento, ou perto dele, ou mesmo longe dele, tenha chegado até ele para que ele pudesse, com aquela energia vibratória, estar sendo inspirado ou intuído. Você travou, congelou, para que pudesse ser intuído
Eu quero aproveitar e fazer a pergunta. A Ana Lu está perguntando quem era o Chorã do quinto raio antes do mestre Larion. Bueno, você está congelado. Vamos ver se você consegue sair e voltar de novo. Tem 10 minutos. Amanhã, família Pax, eu estou aqui com o Albano Macedo, que vai falar sobre a natureza kármica dos eclipses. Temos o primeiro eclipse acontecendo na terça-feira agora, dia 25 de outubro, que é o eclipse parcial do Sol, e o eclipse total da Lua em 8 de novembro, logo na sequência, tá? Então, vamos aguardar aqui o Bueno entrar novamente, para que ele possa estar conversando conosco. E a Ana Lu quer saber quem era o Chorã do quinto raio antes do mestre Larion. Vamos ver se você consegue entrar. Ok. Aonde eu parei? Porque, de repente, deu uma congelada em você. Não sei se eu congelei também. Você congelou e você saiu, pois é. Você estava Não, falando. para mim aqui estava normal, mas de repente o negócio começou a rodar em você aí, eu percebi que congelou. Eu estava falando É, aonde eu parei aí. você parou, não me lembro onde você parou, mas a Ana Lu quer saber quem era o Chorã do quinto raio antes do Hilarion. O Chorran do quinto raio antes do Hilarion? Hum, eu nunca soube. Não sei nem se tinha, não sei. Tinha, tinha, Tinha? Tá bom. tinha. Então, Eu depois, não sei. na Eu não, próxima ó, semana a gente não, mas não responde. é. Não, não é assim, não. Né? Mesmo porque eu não vou saber nem falar o nome. Você entendeu? Porque. Não vou saber falar o nome, porque ele é do Tibete. Entendeu? Ah, Ele é do Tibete. Todos os Chorrans, antes desses nomes conhecidos que hoje nós temos, todos eles eram Mahatmas. sim. A Madame Blavatsky fala muito sobre isso. Eu não vou saber pronunciar o nome do ser, não, entendeu? Mas todos eles eram Mahatmas, né? E todos Sim. eles, quando foram para fazer o despertar do planeta e a gente mudar completamente a vibração do planeta, só tinha três que poderiam ser escolhidos para fazer esse Uhum. trabalho. E dentre eles foi escolhido o Mestre Jesus. O outro era Buda, que estava na linha de frente praticamente para assumir como Senhor do mundo e era, vamos dizer assim, o Cristo cósmico na oportunidade, porque Uhum. logo que Sanati vai embora, quem assume é o Buda. Sanat Kumara vai embora e o Buda assume. Logo, quem estava como instrutor planetário era Maitreya, que também sobe justamente para ser o próximo Cristo cósmico. Tá. Então, todos eles vão subindo na coluna, vamos dizer assim, no caminho, na coluna, no eixo principal do nosso planeta. Porque o Sim. nosso planeta, na sua coluna central, ele é dourado. Então, a corrente que se faz, ela é toda feita em cima do Shohanato do segundo raio. É ali que é feito. Nos demais, não. Você pode até orbitar alguns caminhos, como orbitou o Mestre Jesus na Era de Peixes, em cima do raio rubi dourado, mas Mestre Jesus, ele era do raio dourado. Ele foi cumprir a missão dele lá no raio, vamos dizer assim, rubi dourado. Mas Tá. a mônada dele era dourada, como era do Buda, como é de Kutumi, como é do Lorde Maitreya, como é do Buda, como era de Sanat Kumara. Nesse eixo, lá em cima, nós temos Hélios e Vesta ainda, que são os nossos pais planetários, e depois nós temos Alfa e Ômega, que são os nossos pais solares. Sim. Hoje no nosso Shohanato, do segundo raio, quem está lá é o mestre Lanto e o mestre Confúcio, dividindo, como hoje é dividido, os instrutores planetários, que está Sim. mestre Jesus e Kutumi. Porque na hora de um subir,
o outro fica. Não fica vazio esse lugar. Então, tem momentos que é dividido em dois um Shohanato, ou uma função dentro da hierarquia da fraternidade branca. Porque existe N fraternidades, né? Nós temos as confederações, eu falei, acho que num dado momento isso, antes do seu aniversário, que era a Fraternidade Azul. Nós temos as confederações, nós temos as ordens, nós temos as fraternidades, nós temos os conselhos, nós temos os comandos e nós temos as escolas. E depois nós temos toda uma variedade de seres especiais, vamos dizer assim, com funções especiais, ajudando toda essa estrutura, o que não é pouco, além de todas as constelações que existem, do qual estão ligados a Sírios, são ligados às Pleiades, são ligados a Órion, são ligados a Arcturos, os Lirianos, Andromedanos, e assim sucessivamente. A Sloane está dizendo que ela acha que pode ser o Asclepios. E você tem 3 minutos para encerrar. Pode ser, porque a Asclépio também é considerado no juramento da medicina o pai da medicina, né? Mas ali já tem uma condição um pouco mais material na Grécia, né? Já é aquele médico um pouco mais tradicional que deu origem, vamos dizer assim, aos nossos médicos. Então, diante do juramento, né, é ele que é lembrado. Mas ele tá muito presente na nossa vida, né? Porque se a gente coloca Asclépio como sendo o antigo Chorã do quinto raio, a gente fica na expectativa, na perspectiva de como que o mestre Hilarion ele foi sacerdote no templo de Atlântida, como Hilarion, que é hoje para nós, no quinto raio. E é isso que as escolas da Fraternidade Branca nos ensinam. Através dos nossos livros que a gente estuda, é o que nós temos. É verdade. Mas eu sei que todos eles, como a Madame Blavatsky falou, em 1884, e ela já recebia dele algumas informações em 1860, através de alguns escritos que ela fazia, ela falava, aquele que cura, que passou por aqui, e ela estava na Índia, na divisa com o Tibete, que passou por aqui, que foi um dos últimos, aquele que cura, foi um dos últimos a passar aqui para ir para o Tibete para receber o seu cetro, o seu manto, a sua coroa e a sua espada para o ascensionamento. Ela está falando do mestre Hilarion. Sim. O coronel Olcott, ele tem essa mesma perspectiva, Carmen. Não dá mais tempo. Acabou, é isso? Um minuto. Ele tem essa mesma perspectiva da Madame Blavatsky nos seus escritos, nos seus livros. Que ele fala, aquele que é meio verdinho, ele fala, só pode estar falando, eles não falam o nome, mas só pode estar falando do mestre Hilarion. Pessoal, é sempre difícil eu estipular uma coisa e depois a gente concluir. Porque tem sempre muita curiosidade e que a gente não pode deixar. Vai fechar o Instagram. Gratidão, namastê, família Pax. Obrigada, Bueno. Gratidão. Bom dia amanhã do mestre Hilarion e da sua ascensão. Cura e saúde a todos. Amém.